quê? Porque eu fui educado a ver dessa forma. É. Eu não estou querendo que a gente mude apenas a linguagem, isso para mim é um pouco irrelevante. Detalhe, né? Eu estou querendo que a gente pense num mundo em que se naturalizou a superioridade. Numa sociedade guerreira, o masculino é muito importante. Mas numa sociedade intelectual ou de produção abstrata ou de conhecimento ou de criatividade, essa ideia da força física, ela perde este sentido. As mulheres resistem mais a infecções e duram mais. Há mais viúvas do que viúvos. Há mais mulheres com mais idade do que homens com mais idade. As mulheres se cuidam mais. Então, nessa sociedade, na minha experiência de professor, as melhores alunas quase sempre são as meninas, né? Na sociedade grega, quem fosse cego se tornaria poeta. Porque não tendo nenhuma utilidade para a guerra, vai ser Homero. Homero era cego. Né? Então, assim, na sociedade grega, você não pode ir para a guerra. Você está no período dórico, período de ferro. Então, você não pode ir para a guerra, você não tem utilidade. Então, você vai fazer poesia. Que não serve para nada. Exatamente, vai ser Homero. Já escreve. Vai escrever. Pô, no caso de ainda Homero, bem, né? compor oralmente algo que depois vai ser escrito. Então, é difícil a gente pensar como essa questão ela se naturalizou. Quer dizer, faz pouco tempo que a mulher não precisa mais mudar seu sobrenome ao se casar. Ela pode, mas ela não precisa mais. Há pouco tempo caiu da lei, falando de misoginia, a expressão mulher honesta. Existia na lei a expressão mulher honesta. Para caracterizar a mulher que tinha direitos. Fulana é mulher honesta. Então ela tinha direitos. Nossa. Faz pouco tempo que a lei deixou de prever dote. O dote que a mulher levava, que o nosso código é da época da Grande Guerra. Nossa. Faz pouco tempo que o Código Civil deixou de prever dote no casamento. Porque claro que a gente não usa dote há muito tempo, mas a lei ainda tinha que especificar na separação que não houve dote. Que era uma indenização que se dava pelo casamento com a mulher. E uma garantia, porque o homem que se separasse tinha que devolver o dote. Era uma garantia, é quase que um depósito calção. Cheque calção, né? Lembra? Calção. Então, cheque as pessoas não vão mais saber o que é, né? Paquito, 22 anos, nem sabe o que é cheque, né? Cheque é uma folha de papel. Que valia dinheiro, você assinava e escrevia lá, R$1.000, sabe? A gente dá aula, a gente vive... Nem caiu a ficha também, nem sabe o que é caiu a ficha. Eu fui dar aula e usei uma técnica para estudar transmissão oral de conhecimento, que foi, nós vamos fazer agora a técnica de telefone sem fio. E um aluno, professor, qual telefone tem fio? Pô, pode crer, não tem o telefone fixo, né? Exatamente. O cheque é tipo um Pix sem internet, é isso? É um Pix analógico, exatamente. Você imprime. Bom, porque aí não tá com sinal ali, você consegue mandar o Pix. Exato. Isso me lembra uma pessoa que com certa limitação vocabular tentou dizer anteontem. E não tinha essa palavra. Então ela me disse assim, faz de conta que hoje é ontem, amanhã. Ontem, ela disse. Então assim, anteontem. Significa assim, faz de conta que hoje, aí, ontem. É uma solução criativa, inclusive, para poder explicar isso. Né? Então, todas essas questões, elas são absolutamente diluídas na nossa prática. Então, o livro O Preconceito, uma História da Companhia das Letras é uma tentativa minha, do Luiz Estevam, de buscar as raízes disso. Buscar por que isso acontece, para que a gente entenda que não é natural. Não é natural, que quando, por exemplo, Brooks faz esse quadro que você abriu no fim do século XIX, ele é um pintor espanhol, mostra um português casado com uma pessoa que na época nós chamaríamos de mulata, hoje essa palavra não está mais politicamente correta, e essa mulata tem uma mãe evidentemente escravizada, porque está de pés descalços, cabeça coberta, pano na cabeça é sinal de serviçal escravizada, está de pés descalços, e o filho desta mulher nasceu mais branco do que a avó, e aí ele chama de a redenção de Cam, porque Noé tem 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e Cam é condenado a ir para a África e depois, na tradição, não na Bíblia, é condenado a ser escravizado pelos irmãos. Então aqui é a redenção de Cam.
Ou seja, Khan deixou o menino que parece um menino Jesus e segura um globo, e ele abençoa a avó. Vó, você é o passado, você é escravizada, você é a mulher que eu superei graças ao cruzamento com o português. A avó está do lado de uma palmeira areca, que é uma planta africana. Né? O português está junto à entrada do lar. Quanto simbolismo, né? Uma imagem só. E todo mundo acha natural que a avó esteja dando graças a Deus, erguendo os olhos ao céu, porque seu neto nasceu branco. Nossa. Meu neto nasceu branco. Então, essas são estruturas naturais. Os espanhóis fazem muito esses biombos de castas que a gente chama, mostrando assim, indígena, mais negro, mais branco. Eles ficam fazendo essas equações que a gente fazia na escola. Branco mais negro igual mulato. Depois tinha que estudar mameluco, cafuso. Exato. A gente tinha que fazer essas equações. Então, isso vai tornando isto natural. Essa é a Vênus Hotentote, é uma africana que foi levada à força para a Europa, e ela tinha um quadril muito grande e era apresentada como sinal da feiura da mulher africana, e era comparada às outras mulheres. E essa Vênus Hotentote, é um grupo da África, ela era exibida quase sem roupa, com um quadril muito volumoso, ao lado de mulheres europeias magras. Sim. E o homem africano era representado próximo de um primata, e o homem europeu era o Apolo de Belvedere, era representado com o rosto perfeito, né? Mas isso que você falou me traz essa questão no futebol agora, né? Que voltou um racismo de uma forma absurda lá na Europa, né? Principalmente na Espanha, a gente tá vendo isso, e você fala Espanha, cara. E qual é o jogador que sempre tá sendo... É o Vini Júnior, né? Sempre sendo vítima de... Então veja que interessante. Aqui o Boca Juniors, a Espanha, a argentinos... Península Ibérica, é um lugar de grande movimentação de povos. Um espanhol clássico tem ancestrais celtas e ibéricos, celtíberos, como a gente chama, ou celtiberos. Ele tem ancestrais ainda cartagineses, porque Cartago, fundada pelas cidades da Fenícia, colonizou toda a costa da Península Ibérica, ou seja, semita. Tem gregos, cidades na Espanha gregas, depois romanos, depois visigodos, depois mouros. Então, um espanhol clássico tem 7 grupos étnicos que se fundiram para formar um puro espanhol de la sangre castiça. Exato. Então, e aí quando eles falam para a gente, vocês são misturados, é verdade, como eu disse uma vez na Europa, nós somos frutos de um grande encontro, quase sempre violento, entre negros, brancos e indígenas. Mas nós misturamos 3, eles misturaram 6, 7. A diferença é que a nossa mistura saiu diferente, mas essa é uma questão muito importante, né? É você considerar que um inglês que é ainda mais misturado, o inglês ainda tem sangue viking, tem sangue normando, que um inglês que é ainda mais misturado é um puro sangue inglês. E é importante começar a olhar essa ideia de cruzamentos como um enriquecimento. Não para dizer que a gente é o paraíso racial, porque nós não somos, mas para dizer que parar de a gente se orgulhar dos ancestrais europeus. E você? As pessoas usam, em geral, um erro de português. Qual a sua descendência? Eu estou perguntando, então, dos seus filhos. É a ascendência. Qual a sua ascendência? Eu vou dizer, eu sou italiano. Né? Bom, na Itália, existem italianos do sul, italianos do centro, do laço, italianos do norte, da Liga Lombarda, entre aspas. E dentro disso existem outros grupos. Né? Então você usa isto para dizer... Eu não sou nem negro nem indígena, eu sou italiana. E aí eu lembro da frase do grande escritor Lima Barreto, negro, que disse que nós, brasileiros, somos como Robsons Crusoés náufragos, lançados à costa de uma ilha deserta, esperando que um europeu venha nos salvar. Exato. Querendo um passaporte europeu, querendo uma volta para a mãe Europa, né? Como se nós estivéssemos aqui e a gente ainda diz, o brasileiro é atrasado, o brasileiro não se inclui, né? É como se não nós fôssemos suecos, né? Exato. O brasileiro é Nossa, o brasileiro é muito atrasado. Mas, Karnal, veio outra questão para mim, ainda voltando em relação à mulher. Tem várias culturas, várias
que colocam a mulher, que colocavam a mulher como tem a deusa da fertilidade, tinha todo esse culto à mulher também. Isso em algumas culturas que a gente fala do matriarcado, existiu em algum ponto ou não? Dela ser mais importante? O matriarcado é uma concepção que nós atribuímos à pré-história e algumas sociedades onde as mulheres tivessem maior expressão, como a de Creta antiga. Ah, é? Então nós supomos pelas imagens que a gente pega nos palácios de Knossos, em Creta até hoje, imagens em que aparecem deusas com serpentes, ou imagens de deusa mãe na Ásia Menor, como Ártemis, depois associada à deusa Diana, que a figura feminina tivesse, ou Ísis no Egito, que a figura feminina tivesse mais força, né? Mas nessas sociedades, quase sempre ainda o governante é homem. É verdade que a misoginia tem muita colaboração das religiões monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo. Mas em Atenas as mulheres não votam, as mulheres não são consideradas seres iguais aos homens. Então, a misoginia existe nas democracias como Atenas, existem nas monarquias ou diarquias como Esparta, existe na República Romana, existem em muitos lugares as práticas misóginas. E isto é bastante universal, mas claro, não é igual em todo lugar. Não é igual em todo lugar. Há lugares onde isto foi mais superado do que em outros. Agora, eu já jantei nos Montes Atlas, no Marrocos, numa tribo, e só havia na sala, nos atendendo e comendo conosco, homens. As mulheres ficam, que há estranhos na casa, as mulheres ficam... Como os gregos faziam o que eles chamavam de etaíra, com a mulher oficial, que ficava num gineceu, num lugar onde as mulheres ficavam. Ela não recebia visitas, não dialogava com as pessoas. Então este isolamento, eu me lembro de uma experiência no Egito, quando um guia muito simpático disse às minhas alunas que as mulheres tinham que cobrir o cabelo, porque ele quis elogiar, disse assim, o cabelo feminino é tão lindo, é tão esplendoroso que os homens se perturbam. Então a mulher cobrir o cabelo é porque ela é muito bonita, é muito sedutora. E uma aluna disse, e o senhor com esse peito aberto até até o umbigo? Você não acha que alguma mulher poderia... Ele se perturbou porque ela estava dizendo que as mulheres também têm desejo. E não passou pela cabeça não passou pela cabeça dele que as mulheres também tenham desejo. Isso às vezes protege as mulheres. A Inquisição perseguia no Brasil colônia, em toda a América, homens homossexuais, chamados pela Inquisição de sodomitas. Mas não perseguia lésbicas. Porque para os teólogos do século XVI, XVII e XVIII, duas mulheres juntas não produzem sexo. Entendi. Porque não há pênis envolvido. Tem penetração. Não tem penetração, então não tem sexo. Então a Inquisição não persegue lésbicas, mas persegue sodomitas. Mas e as bruxas, né? Aí não são queimadas por sexo, não são queimadas por pacto com o demônio, que tem um envolvimento sexual. Então, mas era uma desculpa para queimarem, né? Tem muita gente que acha, esse é um debate, cada pergunta sua dá um outro programa. Verdade, né? ainda fazemos só sobre isso. O surto de feitiçaria é um surto de misoginia, então, porque a maioria das condenadas eram mulheres. Mais tem explicações variadas. Emancipadas, assim, né? Na Inglaterra existe lei dos pobres, obrigando que a comunidade ampare as viúvas pobres. Essas leis começam no período Tudor e se estendem. As viúvas são maioria, é um peso para a comunidade. Então a melhor coisa é acusar a mulher de idade de ser uma bruxa. E você elimina a despesa. Né? Que tem essa maldade. Essa é uma explicação. Meu Deus. Mas cada lugar é um lugar. O surto de feitiçaria de Salem, no fim do século XVII, nos Estados Unidos, é diferente do surto de feitiçaria na Itália ou do surto de feitiçaria na Inglaterra. O que é interessante é que católicos e protestantes queimaram. Católicos e protestantes perseguiram a bruxaria. A demonomania, a mania do demônio, é um acordo cultural compartilhado desde um rei como James VI da Escócia, depois James I da Inglaterra, até os juízes da França. Então, as mulheres são facilmente seduzidas pelo demônio.
Né? Então o surto... Até na Bíblia, né? Eva que foi... Eva. E uma mulher redime. Maria redime Eva, como aparece na metáfora do Apocalipse. Né? Apocalipse 12, um grande sinal no céu, apareceu uma mulher vestida de sol. Maria redime Eva. Mas Maria, como modelo feminino... É virgem. É virgem e é mãe. É um modelo inatingível. Exato. É virgem e é mãe. E não tem pecado original para a Igreja Católica. Quer dizer, ela é uma exceção total. Maria é o modelo da mulher porque exatamente ela não tem nem a questão sexual, nem a questão do pecado. Então esta é a mulher possível. Esta é a mulher possível, totalmente destituída do corpo, do pecado e da sexualidade. Em relação ao preconceito aos gays, ao LGBT, quem é mais, porque a gente sabe que inclusive em comunidades de guerreiros existia já isso, mas eles não eram, não existia preconceito, porque, me corrija se eu estiver errado, alguns historiadores já falaram que Esparta era comum. Eles têm a mulher que ficava em casa e tinha o garotinho lá que lutava com eles, e isso até tornava o batalhão muito mais coeso, porque eles lutavam por amor também. Um batalhão de amantes é um caso clássico do famoso batalhão de Tebas, em que foram escolhidos apenas homens amantes, porque um defenderia o outro de forma até muito a morte. A prática da efebia, ou seja, Sócrates é um homem casado com uma mulher Xantipa. Sócrates tem a obrigação de orientar, como qualquer ateniense, um mais novo. Então, o efebo, o jovem, que no caso de Sócrates, Alcibíades, ele vai ter que ser educado para a política e para a sexualidade. E por isso é uma prática comum que este homem tenha um amante mais jovem. Mas ele tem obrigações com a cidade. Então, quando se critica Alexandre, não é porque ele tem um namorado. Esse não é um problema. Alexandre tem um namorado, desde o tempo da Macedônia até a conquista persa. Isso não era visto como não é um uma problema. Coisa ruim. O problema é que Alexandre não gera filhos. Ele teria que ter uma mulher para gerar filhos. Ele teve Roxana, mas ele não gera filhos. E não gerando filhos, ele não está cumprindo o seu papel. Se ele tivesse filhos, 12 filhos com Roxana, ter um namorado ou o eunuco indiano que ele adotou quando chegou até a margem do rio Indo, isso não é um problema. Então, por exemplo, não se pode dizer a palavra homossexualidade em Atenas, porque homossexualidade pressupõe uma definição que não existe em Atenas. Entendi. Não existe. Só para você se surpreender, quando os críticos do imperador Cláudio, o imperador romano Cláudio, que foi um grande imperador em vários sentidos, querem dizer que ele é burro, que ele é estúpido, que ele é limitado, dizem, ele é tão burro que ele só gosta de mulheres. E todo mundo, nossa, é uma fofoca que corre em Roma, que Cláudio só transa com mulheres. E isso era visto como uma limitação. Uma limitação. Então, existe uma homofobia no sentido de existir em peça de teatro, existir a personagem afetada, etc. Sim. Nessa época já? Mas a homossexualidade é até sagrada em algumas sociedades, etc. Agora, quem traz a grande pá da homofobia são as religiões morais monoteístas. Quando que acontece isso? Em Paulo, por exemplo, nas cartas de Paulo existe, no Evangelho não existe, né? No Evangelho não existe isso, mas nas cartas de Paulo, tanto as atribuídas como as dele mesmo, existe essa questão, que lá em Corinto, cidade famosa pelo balacobaco, lá em Corinto, onde a turma gostava da bagunça. Gostava da bagunça. Exato. O Paquito ia se dar muito bem lá, hein, Paquito? Acho que eu já estou me identificando como corintiano já. Corintiano. Exatamente. Lá em Corinto, cidade que existe até hoje, junto ao canal de Corinto, lá em Corinto, Paulo chega lá e fica horrorizado, porque lá a turma era pouco... As mulheres falavam muito, os homens deitavam com outros homens, e lá Paulo faz esse gesto, que outros, como por exemplo Agostinho e toda a Idade Média, vão reforçar. E essa criminalização das práticas homoafetivas, essa construção da ideia de normalidade, primeiro foi feita pelas igrejas, não só católicas, igrejas e cultos, e depois, a partir do século XIX, é feita pela medicina. Medicina? Então, porque antes era o sodomita,
Agora é o homossexualismo, um termo do século XIX para designar uma doença. Sodomita era a mesma coisa. Sodomia é o habitante de Sodoma que pediu que os anjos saíssem para... Então é um pecado teológico a sodomia. Entendi. É um pecado grave. Depois desaparece o padre como orientador de uma sociedade e surge o médico. Até há pouco tempo a homossexualidade era doença. Até há pouco tempo toda e qualquer impulso de travestismo e de transexualidade era considerado um desvio mental, classificado cientificamente, até há pouco tempo. Faz poucos anos que saiu da lista de doenças. E era mandado para alguma... Você podia ser tratado, inclusive tratado à força, porque você era um homem que tinha identidade com mulher. Isso era tido como um transtorno mental. Caramba. Então faz pouco tempo. E por isso que o Foucault explica que a igreja saiu de cena como as igrejas como definidoras e surge em cena o médico. O médico psiquiatra, o médico biológico, no sentido estrito, que vai passar a fazer isso. Então, por exemplo, Alan Turing, o criador da linguagem computacional contemporânea, o homem que decifrou a máquina enigma dos nazistas, que ajudou a Inglaterra a vencer a Segunda Guerra, foi tratado com uma espécie de castração química tão forte que ele se matou. Ele ficou deprimido e ele se matou. O herói de guerra, o homem sem o qual a Inglaterra teria sofrido muito mais na Segunda Guerra Mundial, Alan Turing foi obrigado a tomar elementos que diminuíssem o desejo, e isso provocou nele um choque tanto da identidade psíquica como biológica. Alan Turing se matou. Então, outros como Oscar Wilde foram presos. Jogo da imitação. Foram presos e ainda foram condenados a trabalhos forçados pelo crime de gostar de homens. Oscar Wilde morreu na França em 1900, está enterrado no cemitério do Père Lachaise, porque Oscar Wilde foi preso em função da relação dele com o filho de Lord Douglas e foi considerado criminoso a trabalhos forçados. Na Inglaterra, a homossexualidade foi crime também até a época dos Beatles. Ah, é? Nós estamos falando do século XIX, ainda era vitoriana. Muito perto, muito né? perto. Então, tudo isto Beatles é 1960? 64 eles estão nos Estados Unidos fazendo sucesso, 70 eles se separam, e na década de 60 a homossexualidade é crime. Na Inglaterra? Ainda na Inglaterra. Então, o que significa isso? Primeiro foram os moralistas, os teólogos, foi Paulo, foi Agostinho, foram todos eles. Depois foram médicos e psiquiatras. Eles herdam isso. Então não é mais a mulher possuída pelo demônio, é histérica. Isso é a transformação do discurso religioso no discurso médico. Isso é fascinante. Que fascinante. E é estudado na história da sexualidade que Foucault lançou, primeiro 3, depois um volume extra. É estudado pelos especialistas de gênero. Ou seja, como é que nós passamos a fazer discurso médico sobre a diversidade sexual. Então, há 100 anos o Paquito estaria sob intervenção médica grave. Certeza. Ainda que haja quem ache que ainda ele poderia estar com intervenção médica, a gente não acha mais isso correto. E para onde a gente caminha, Karnal? O ponto que a gente está agora é um ponto que é impossível saber se a gente está melhorando ou piorando, ou a gente está num avanço e é natural que haja essa quebra, gera esse atrito. Os nossos ouvintes às vezes têm uma ideia de história linear. O que significa isso? Em 1850 a sociedade era muito fechada, em 1950 ela era mais aberta, em 2050 ela será ainda mais aberta. Não é assim. A década de 20 é mais liberada sexualmente do que a de 30. A década de 60, 1960, é mais liberada sexualmente que a década de 1970. Então não é linear. O Brasil, após 1985, 88, viveu uma explosão de diversidade pública, de mais gente aparecendo e contestações ao modelo dominante. Quando eu era jovem, o Brasil teve que enfrentar o fato de que, posando para a maior revista masculina e sendo uma das pessoas mais bonitas do Brasil, havia Roberta Close. Ou seja, o Brasil teve que mostrar como símbolo da sexualidade feminina na Roberta Close. Eu lembro. E isto chocou, né? Chocou. Hoje,
Roberta Close seria mais cancelada do que foi há 30 anos. Será? Porque hoje existe mais reação de conservadores a tentar dizer coisas que não se dizia há 30 anos. Há 30 anos, uma criança não via tantos discursos conservadores. Então, existe uma reação conservadora hoje. Existe muita gente batalhando pela diversidade. Rede social atrapalhou ou ajudou? Ela deu voz a todo mundo, do fascista ao democrata, do equilibrado ao psicopata. Você, para abrir uma conta em rede social, não precisa apresentar laudo psiquiátrico. Exato. E antigamente essa pessoa não chegava na cara de uma pessoa e falava. Exatamente. Mas na rede social ela se sente mais protegida Então, para falar eu absurdo. escrevo um livro de 400 páginas, fruto da pesquisa de 2 doutores em História, entrevistando centenas de pessoas e lendo milhares de livros, eu escrevo um livro. Certo. Em 1980, se você não gostasse do meu livro, que não é um problema, você teria que escrever outro. Exato. Dizendo, o Leandro e o Luiz Estevam estão equivocados Contestando, e eu vou mostrar por quê. Hoje basta eu dizer, abrir na rede social e dar um dislike. Ou xingar, né? Ou Falar, xingar. perdi 1 minuto do meu tempo. Perdi né? 1 minuto. Por quê? Porque hoje é mais fácil insultar. É mais fácil fazer essas coisas. Infelizmente. Paquito, dúvidas do pessoal aí? Ó, o pessoal perguntou como que a gente tá em relação a todos esses preconceitos aqui no Brasil. Se aqui o pessoal é mais preconceituoso que lá Em relação fora. ao mundo? É. Tem uma... Nós temos dados. O Brasil mata mais, por exemplo, os seres humanos trans do que outros lugares. Então, se nós pegarmos este dado, o Brasil é um dos campeões em feminicídio e assassinatos de pessoas trans. O Brasil, nesse sentido, não é esse paraíso sexual, aquela frase antiga, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Pelo contrário, somos uma sociedade patriarcal, misógina, transfóbica. Se eu pegar isto, eu acho que existem em algumas sociedades mais democráticas há mais tempo uma certa indiferença ao outro que ajuda uma maior diversidade. Verdade. É como eu identifico a Suécia, a Holanda, a Dinamarca. Cada um na sua. Que não é exatamente uma defesa sua ou do outro, é uma indiferença total ao que o outro é. Não importa o que você que faz. me importa, né? Que é bom e ruim, né? Tipo, não tem Exatamente. empatia, simplesmente não me importa. E nós no Brasil temos uma característica que eu vou identificar, um profundo interesse na vida sexual alheia. Isto é notável no Brasil. Incrível. Todo mundo quer saber quem tá comendo quem, né? Quem tá comendo, quem tá dando, o que cada um faz com seus orifícios. No Brasil é uma coisa obsessiva. Isto é muito nosso. Para o bem e para o mal, nós somos profundamente fofoqueiros. Exato. E profundamente interessados nos orifícios alheios, né? Então, quando a pessoa diz assim, eu não posso aceitar o casamento homoafetivo, isso vai destruir a família. Pensa, você está com a sua mulher em casa, vou ter que me separar bem. O vizinho de cima é gay, eu não posso mais ficar com você. Esse pensamento absurdo, ele é muito brasileiro, né? O que tem a ver uma coisa Ou como a gente costuma dizer, você é contra o casamento de 2 homens? Não case. Não case. E quando for convidado, negue, né? Eu tenho uma opinião sobre o casamento homoafetivo. Eu acho que a maldição, a tristeza não pode só ficar com os heterossexuais, ela tem que ser dividida para todo mundo. Se eu sofro casando, porque todo mundo não tem que sofrer também. Isso. Fabi acabou de casar agora, olha só. Mas ela é feliz, ela é uma mulher feliz. A gente vê todo dia, né, Fabi? Mas então a gente tá atrás dos outros países. Tem alguma alguns coisa, sentidos, alguma coisa boa? sim, mas se você comparar a situação da mulher brasileira com a situação da mulher no Afeganistão ou a mulher no Paquistão, é interessante, porque eu acho que em alguns sentidos sim, em outros não. É uma sociedade democrática, rica e profundamente cidadã, mas de um machismo profundo, é o Japão. É mesmo? O Japão... Ainda até hoje. Você vai a um shopping no Japão, já fui ao Japão várias vezes, tem um homem andando na frente e uma mulher atrás com as sacolas, carregando. É normal isso? É normal, faz parte do discurso, das práticas. E o Japão é uma sociedade muito mais tranquila que a nossa, muito mais educada, muito mais cidadã e assim por diante. Então, é difícil classificar isso. O Brasil, certamente, é um lugar difícil para as mulheres,
em primeiro lugar. É um lugar difícil para as pessoas trans, e para homossexuais em geral, mas para as pessoas trans em particular. Fala, Paquito. E o pessoal perguntou de preconceito religioso, de onde vem, se ainda tem aqui no Brasil. Aqui no livro você não aborda isso. Eu não tratei do preconceito religioso em si, mas eu dei um exemplo logo no início de cruzamento, que é uma interseccionalidade. Exemplo, eu sou alvo de preconceito porque eu sou evangélico, Sim. porque eu estou com a Bíblia debaixo do braço, estou no metrô e alguém debocha, olha lá, um crente, etc. Eu sou oprimido por um país que ainda tem um pensamento católico, etc. E vai dizer que aquilo deve ser alguém pobre e assim por diante. Perfeito. Aí eu saio à rua sendo alvo desse preconceito no metrô e eu, crente, vejo dois homens de mãos dadas e vou dizer que absurdo. Absurdo isso. Porque os preconceitos se cruzam. Inclusive há mulheres misóginas, negros racistas, judeus antissemitas e gays homofóbicos. Porque o preconceito é contagioso, né? Ele é contagioso. E muitas vezes no meio gay a pessoa acusa o outro de ser muito afetado. Você imagina que no meio gay não vai haver esse preconceito porque são gays. Não, fulano é uma bichona. Fulano é uma bichona. Quer dizer, é um ataque. É um ataque que poderia estar na boca de um hétero, dentro dessa lógica discursiva, mas está na boca dos gays também. O preconceito existe em todos os grupos. Muita mulher vai dizer que prefere um chefe homem a uma chefe mulher. Muita mulher vai dizer isso. Já ouvi. Fala, Paquito. O que foi? Foi. Carnal, obrigado demais pelo papo. Eu que agradeço o convite. Mas não, você não está totalmente livre, porque eu sempre termino com 3 perguntas aqui. 3 perguntas, vamos lá. Vamos lá. Primeiro é o seguinte, queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida, ou da tua carreira? Bom, eu dei aula há muito tempo, dei aula para 5ª série, inclusive, muito tempo. Imagino que não deve ter sido e fácil. Quem deu aula para 5ª série, aqui meus colegas que hoje dão aula para 5º ano, sabe que pode fazer qualquer coisa. Mas eu acho que, não pensando como professor, que eu sempre amei muito dar aula, já houve palestras difíceis. E uma palestra muito difícil foi um dia que me convidaram para falar para um grande banco em um restaurante de São Paulo pelo Dia da Secretária, 30 de setembro, que você sabe é o dia que mais enche motel em São Paulo. Então, era o Dia da Secretária. Essa é a piadinha de 5ª série, né? Sim. E aí... Mas é verdade também. O Dia dos Namorados é o dia que mais enche. Era pura piada. Então, chamou. E quando eu cheguei lá, eu tinha levado uma apresentação sobre secretárias na história, São Jerônimo, padroeiro das secretárias, preparando sobre a dignidade do cargo. E a organizadora disse, não, elas vão jantar. Ganharam o jantar com o Dia da Secretária. Então você conta uns casos engraçados e circula no meio delas. Então eu me senti um animador. Eu comecei a falar e essa mulher lá de trás ficou fazendo assim com o dedo. Tipo o quê? Circula, para eu não ficar parado lá na frente falando, conversa com elas. Então assim, eu me senti animador de auditório. Eu me senti, sabe, eu fazendo show na festa infantil. Assim, e todo mundo querendo comer, né? Querendo comer, eu pensei, nossa, esse até o momento acho que foi o momento mais difícil como palestrante. Imagino que eu já passei por isso também. Nossa, só quer que termine, né? A segunda pergunta é o seguinte, cara, não sei se te avisaram, mas a gente vai morrer um dia. Você tá sabendo disso, né? Vocês, né? Porque eu sou da Academia de Letras e eu sou imortal. Exatamente. Não, vocês morrerão. Eu lamento pelo fim de vocês, mas eu sou imortal. Mas esse programa é uma máquina do tempo, porque vai ficar aqui para sempre esse programa. O pessoal daqui 300 anos que está no futuro, manda uma mensagem para eles quais seriam suas últimas palavras caso você morresse. Como historiador, naturalmente, eu sei de muitas últimas palavras, né? Beethoven foi muito melancólico e disse, ao morrer, podem aplaudir, a comédia acabou. Goethe pediu mais luz, né? Handel falou em latim, né? Telos dominata, sidera donat, eu dominei a matéria, criei as estrelas. O rei Luís XIV ironizou quando choravam, disse, acaso não supunham que eu era imortal? Eu sou uma pessoa que vive assediado, fotografado, filmado. Ontem eu estava num evento público em São Paulo, assim, a cada 30 segundos tem alguém filmando, inclusive quando eu não estou vendo. Ah, é? Nas palestras as pessoas querem. Eu chego a casa, também tem muita gente em casa.
Eu acho que quando eu morrer com a morte um evento solitário, eu vou dizer, enfim, só. Ou não, também deve ter alguém com celular lá também na lápide. Aí você não vai estar também lá. Também não vou ver, eu vou estar só, né? Enfim, só. Eu acho que esse é o meu sonho. Só. Enfim, só. Enfim, em paz, sem fazer selfie. E para você a morte é uma coisa tranquila? Você pensa sobre isso? Não tem problema nenhum com a morte. Eu tenho problema em não morrer. Porque eu Por agora... exemplo, se o carro bate, não tem problema. Eu tenho problema em não morrer. É você não quase morrer, né? Não, a morte, se me disser assim, hoje à noite você vai morrer, nossa... Porque eu com 50, fiz aniversário ontem, você começa a pensar mais sobre isso, né? Não te dá uma... O bom que se você pensar ou não, vai igual. Então vai. Isso... Quem é que falava? Eu só não quero estar lá quando isso acontecer. O Woody Allen. Não tem problema com a morte, você não quer estar presente. Exato. A terceira pergunta é sobre o programa de hoje, sobre o livro que você falou. Eu queria que você tentasse resumir em algumas palavras o que é preconceito, então, se é possível, né? Preconceito é um julgamento não científico anterior à experiência, por isso pré-conceito. Ele é um erro científico, ele nasce de medo e de a vontade de estabelecer uma aliança com outras pessoas, porque afinal eu vou contar piada de mulher para outro homem, eu vou contar piada de gay para um outro hétero, para tentar estabelecer uma aliança, mostra minha fragilidade política, minha vontade de associação, e o preconceito é criado por pessoas, ele é inventado, ele não é natural, ele não é científico, logo ele pode ser desconstruído. O preconceito mata, mas ele pode ser superado. Há 50 anos não haveria uma mulher de calça no estúdio como ela. Só saia. Só saia. Aliás, ela não estaria trabalhando há 100 anos, não haveria uma mulher de calça. E por que hoje há uma mulher trabalhando de calça? E outra, dando ordem para os caras aqui, ó. Ela que manda aqui. Então, porque as mulheres lutaram, exigiram direito de voto a partir de 32, 34. Só 32? 32 é o Código Eleitoral, 34 é a Constituição, 16 de julho de 34, que deu direito de voto. Mulher que traía também, não tinha um... A mulher que traía deixa de ser mulher honesta e perde direito a quase tudo, né? A adúltera. Isso até quando? Perde direito. Até hoje? O quê? Até hoje ainda? Não juridicamente, mas até hoje, num tribunal, uma mulher adúltera vai ter peso moral. Caramba. Há pouco tempo, gente, as pessoas que matavam a esposa que teve adultério era considerado crime passional de honra e que a pessoa matou, mas porque foi ofendido na sua honra. Mas isso, ele era absolvido? Muita gente foi absolvida. Foi agora há pouco que o nosso Supremo Tribunal derrubou a ideia de que a sua honra possa ser lavada em sangue. Caramba. Então, preconceito é uma construção, pode ser desconstruído. Preconceito torna as pessoas fragilizadas, porque elas também são alvo do preconceito, e ela é um atraso de vida. O preconceito é um atraso de vida. Acho que nós temos nos libertado do preconceito para ser gente feliz, melhor. Exatamente. E esse preconceito, você falou que faz mal pra gente também, né? Pra quem exerce preconceito, e às vezes ele sofre preconceito de um lado e escapa tendo preconceito... Preconceito é um ácido que vai corroer, inclusive, o cano que o conduz. Preconceito é um ácido, porque se eu estou atacando o outro, é porque eu já estou me defendendo de dores que eu tenho. O hater da internet, que exerce esse preconceito de uma forma anônima, na maior parte das vezes, ele tem tem uma explicação para isso? O hater é uma pessoa fragilizada, que provavelmente já sofreu ataques. O hater é uma pessoa com tempo livre, porque ao invés de estar trabalhando e produzindo, está postando... Não imagina uma pessoa bem-sucedida. E o hater é sempre uma pessoa de vida sexual problemática. Porque ele tem que transferir para o outro o que não está vivendo. Isso é uma linha mais freudiana, né? O hater é alguém que grita ao mundo a sua dor atacando o outro, né? Então, querendo atenção e querendo inferiorizar o outro para que não vejam a ele. O hater é infantil psiquicamente e é agressivo, né? Pode ser neurótico ou psicótico, depende do grau disto, mas é um erro, é um grande erro, né? Exatamente. Obrigado demais, cara. Que papo legal. Aqui está o livro Preconceito. Onde acha? A gente pode colocar um link para... Na Amazon deve ter, né? A gente coloca um link. A Amazon antigamente era livraria, os jovens não sabem o que é. Você sabe o que é livraria? Você vai num lugar que é cheio de livros, assim, sabe? Biblioteca, você já foi na biblioteca? Na época a livraria já estava se transformando em mais do que só livros, né? Tinha esse CD. Games, não sei o quê. Então, esse cheiro de livro, não é? Você não tem essa coisa, né? Obrigado, Karnal. Imagina.